Oi, turma, do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 3, O Céu, item 7. O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho, mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os próprios artífices da sua situação, feliz ou desgraçada, segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Cada espírito, que fica atrasado só pode lamentar-se de si mesmo. Como aquele que avança, tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou tem, assim, mais valor aos seus próprios olhos. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer dos espíritos puros. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos. Mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Essa a razão pela qual tão frequentemente se veem homens inteligentes e instruídos que são muito pouco avançados no terreno moral e vice-versa. Então, não tem outra forma que não seja pelo próprio trabalho, pela sua própria vontade, o seu desenvolvimento. Não tem outro meio. Você quer se desenvolver? Trabalhe nisso. Né? É algo individual, não dá para transferir para ninguém, não dá para reclamar a ninguém a sua condição. Ah, eu sou infeliz por causa de um relacionamento, por conta de uma pessoa que não me traz felicidade. Mentira. Eu não sou feliz porque eu não consigo um emprego, não me arruma um emprego que eu tanto desejo. Mentira. Eu não sou feliz porque eu preciso beber, eu preciso fumar, eu acabei caindo nas drogas ou nos vícios porque eu não sou feliz, porque eu não consigo ser feliz, porque não tem ninguém nesse mundo que me faça feliz. Mentira. Então a gente arruma um monte de artifício, a gente arruma um monte de desculpa para tentar justificar a nossa infelicidade. Em vão. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe até onde a gente realmente está se esforçando para melhorar, para aprender, para crescer, para se desenvolver. O quanto a gente se aplica, né? Não adianta se vitimizar perante Deus. A gente pode se vitimizar diante das pessoas que estão em nossa volta, mas não vamos convencer por muito tempo também, porque ainda que as pessoas fiquem preocupadas, fiquem sensibilizadas com as nossas situações, vai chegar um dado momento que elas vão perceber que aquilo ali não passa de um vitimismo barato. Pessoas imaturas moralmente. Às vezes a gente desenvolve o intelecto, né? Pô, uma pessoa tão inteligente e não consegue parar de fumar. Como é que pode, né? É discrepante isso. A pessoa que é inteligente sabe que o fumo faz mal. Então não deveria fumar. Aí pessoas que são boas de coração, porém são promíscuas na sua intimidade. Não convém, é desequilibrado aí a balança, né? Então a gente pode desenvolver mais um lado do que o outro? Pode, é natural e é individual. Mas para que a gente possa realmente se desenvolver enquanto espírito, nós precisamos das duas asas, né? Nós precisamos ter a boa vontade, o trabalho em cima das duas vertentes, tanto a parte intelectual como a parte moral. Aí a gente consegue equilibrar com as duas asas um voo pleno e feliz. Mas isso é só coisinha de cada um. Centelhinha que está dentro de nós que nós precisamos desenvolver individualmente, independente do que tiver em volta. Fiz uma leitura hoje para os meus amigos, onde diz assim: é mais fácil eu perdoar um inimigo do que um amigo. Por quê? Não é a questão da situação, não é a questão do que fez para mim. É porque o amigo tem o domínio, é meu amigo. Ele faz aquilo que eu quero e quando ele não faz o que eu quero,
Aí eu fico ressentido, fico magoado, fico triste, fico desorientado, perco o chão. A atitude de um amigo ou de um inimigo que contrapõe aquilo que eu penso e sinto a respeito deles é a mesma. E por que dói mais em um outro? Imperfeição moral da pessoa que sente em relação ao amigo e inimigo, porque a ação e a circunstância é a mesma. Então a gente vê por aí que nós estamos trabalhando mal a nossa moral. E precisamos dela para que a gente possa se desenvolver enquanto espírito. A partir do momento que o espírito entender que não depende de ninguém nem de nada para que ele possa se desenvolver moralmente e intelectualmente, que só depende dele mesmo, eu tenho certeza que ele vai trabalhar mais em relação a isso. Mas precisa de uma coisinha, né? A maturidade. Nós precisamos amadurecer isso, deixar de ser infantil. Porque a criança, você observa, ela sempre joga a culpa nos outros, nunca ela é culpada. E assim como uma criança, fisicamente dizendo, ela age dessa forma, o espírito imaturo, ele também faz isso. Ele tem essa jogada, né? Ele sempre vai achar alguém ou alguma coisa que justifique a falta de trabalho dele. Então, vamos lá. Deus vai nos abençoar. Mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, trabalhar.